Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Já há pouco tempo iniciamos sobre a excomunhão. Desde quando passamos para a parte do cristianismo, eclesiologia, na parte de anexos. E hoje vamos estar finalizando. Então, para podermos, como as demais vezes, fazer uma melhor conclusão do estudo desse tema hoje, vamos ter que realmente de novo introduzir tudo aquilo que foi feito, fazer um resumo geral, recapitular, para podermos melhor trabalhar adiante. Então, vamos lá. Na primeira aula foi sobre isso, eu vou ter que ler de novo isso daqui. A excomunhão, o conceito é a punição religiosa que afasta o indivíduo do contexto eclesiástico. Os pontos positivos, a disciplina, a ordem, disciplina para a pessoa, o indivíduo que faz errado e é punido. A ordem, para a organização, é melhor controlar. O exemplo para os demais que vão estar observando e o testemunho fora. Quando alguém de fora vem e vê aquela figura lá que estava envolvida em escândalos, a igreja sabe e não fez nada. Então, esses são os pontos positivos desse tipo de ação. Em contrapartida, apresentamos também os pontos negativos, que é o isolamento social, onde podemos muito mais prejudicar esse indivíduo que foi excomungado, dependendo da sua maturidade na igreja, dependendo se realmente estamos tratando de um crente, de um salvo ou não, e a falta de coerência bíblica. Muitas igrejas, muitas denominações não têm muita clareza e trabalham incoerentemente com relação à Bíblia, e quando pune alguém, pune na visão do pastor, pune numa visão errada, ou, digamos assim, de uma maneira estrutural, que foi feita errada, e prejudica todo o corpo, e inclusive a pessoa ainda mais. Então, esse é o resumo da primeira semana. O da segunda, pronto. A segunda nós falamos a respeito da visão de Deus, qual é, em questão de prioridade, quais são as duas coisas principais que Deus espera para com a humanidade. A primeira é salvar o homem, o interesse de Deus na alma, o homem é salvar o homem, e a segunda é fazê-lo crescer espiritualmente. A Bíblia fala em Mateus 5,16 que assim deve resplandecer a vossa luz, referindo a nós, para que possa resplandecer diante dos homens e assim ser glorificado. Deus é glorificado quando isso acontece. Não simplesmente fazemos isso e imediatamente Ele é, mas justamente porque quando você faz isso, você dá um grande testemunho para as demais pessoas, e dessa maneira, dessa imagem positiva que a pessoa tem do reino de Deus, mediante a sua pessoa, no agir, isso é algo, digamos assim, muito satisfatório para Deus. Então, é dentro desse sentido. Apresentamos também aqui uma observação. O Espírito Santo conduz o indivíduo a ter comunhão com a igreja e a se submeter, nós falamos sobre isso, às normas estabelecidas por ela, a igreja, aqui no caso na denominação, se forem firmadas na Bíblia. Isso aqui já vai em contraponto quando apresentamos a falta de coerência em aplicar algumas punições. Essa é a observação. E vimos agora um grande problema que nós levantamos na semana passada sobre isso. Qual é esse problema? Dentre esses, quais esses? Esses que estão passando por esse momento, que são afastados da igreja, que sofrem algum tipo de punição. Dentre esses, tem aqueles não salvos e imaturos, que prejudicam a igreja. Como é que prejudicam a igreja? Meus irmãos, de vários aspectos. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa é imatura, para poder ela criar problema fora da igreja, porque ela foi frustrada, é daqui para ali. Vamos ao próximo ponto. E aí eu mencionei, inclusive, alguns textos que foram mencionados mostrando o lado positivo dessa atitude, dessa ação, dessa excomunhão, e o lado negativo. E hoje eu fiquei de colocar uma questão muito pessoal. Claro que não é tão pessoal, não é opinião minha, da boca para fora, o que eu acho, um desabafo. O que eu vou colocar aqui é a respeito de estudos,
E um tema aqui que eu vou colocar adiante é componentes sociais, eu vou estar adequando isso ao nosso estudo, componentes sociais contemporâneos sobre o modelo de excomunhão. Em resumo, quem viu isso aqui achando confuso o que quer dizer isso daqui, é mais no sentido de que eu vou aplicar isso agora à nossa sociedade atual, no nosso momento que vivemos. O como isso pode ser prejudicial ou benéfico, certo? Então vamos lá. Eu queria começar em cima disso daqui. Isso aqui foi um posicionamento de um filósofo, né, contemporâneo. Ele disse o seguinte, até uma pergunta retórica. Se existem tantos modelos e orientações para a felicidade hoje, tem bastante, nós temos aí vários livros de autoajuda, palestrantes nessa temática, por que as pessoas estão tão frustradas? Por quê? Tem tanta coisa, tanto guia, aí vão pensar assim, é porque lá eles fazem lá um modelo para ser seguido e o pessoal não consegue seguir. Muitos acham isso. Mas a maioria que é frustrada aqui, às vezes, é porque segue passo a passo isso e não se sente beneficiada e saciada. E aí entra um grande problema nisso, né, irmãos? E eu queria mencionar, eu já ouvi uma vez, que isso é típico do ser humano. Quando o ser humano é criança, ele está, né, no primário, ele observa os mais velhos, alguém chega para ele e fala, olha, você está fazendo isso e isso? Pois é. Quando chegar no ginásio vai ser bem melhor. Então, só esperar. Aí ele cria uma expectativa. Quando chega no ginásio, aí ele vê lá, acha menino ainda as coisas, e se passa uma imagem de maior liberdade, maior respeito, quando você chega no ensino médio. Então ele já fica naquilo, e quando chega no ensino médio, ele percebe que realmente não, ele vai estar mais, digamos assim, mais saciado, né, em cima de suas necessidades, quando ele começar a fazer uma faculdade. E aí entra na faculdade e está, não, porque você está no caminho errado. A faculdade também não é isso tudo. Você vai começar a identificar as coisas quando você chegar no mercado de trabalho. Então o indivíduo fica torcendo para acabar aquilo logo, né, e se enfia, e está ali, vê que aquilo está vazio ainda, aí vão dizer que falta pela mulher, uma esposa, um cônjuge em casa, não, mas falta filhos. Aí tem filhos, falta você firmar mais no trabalho. Você firma no trabalho e não consegue preencher o vazio, aí fala, não, é porque na verdade isso tudo é uma preparação para quando você aposentar, ali você vai ter paz, ali você vai se encontrar. Aí quando você aposenta, uma vida já tão vazia, aí sim que o cara se afunda em frustração, em solidão, em uma série das coisas que ele sente, né? Que na verdade sempre foi fraco desde o princípio. E há um problema que nós sempre fazemos. Nós sempre achamos que o passo seguinte ele é melhor do que esse que nós estamos agora andando, né, executando. Isso gera uma frustração muito grande. A Suécia, inclusive, é um país que muitos estão estudando, que tem lá um grande número de pessoas que estão, né, se suicidando e não tem aquelas coisas já rotuladas que dizem que é a maior frustração para o homem, que é ele cair de classe social, de ser frustrado no emprego. O que realmente dá a entender nesse estudo é que falta um propósito para aqueles. Quem já nasce já com tudo já desenvolvido nessa área. E o indivíduo que liga, eu vi um vídeo sobre isso hoje, o indivíduo que liga a televisão em casa, a própria televisão que ele está ligando, já dá para ele já passa a imagem do que ele tem que alcançar, os seus objetivos de vida, o que funciona para ele ser feliz, e aquilo vai moldando ele. E às vezes tem um grupo de pessoas que elas fazem isso. Elas escolhem essa modalidade social que tem aí, o que vende, o que sonha, o que encaminha, o que está propondo o mercado, e a pessoa vai e compra essa ideia. E nós sabemos mais do que ninguém que nós temos a certeza em Jesus Cristo de que tudo isso é vazio. Eu separei aqui o próximo slide, irmãos, que aí eu vou em cima da raiz do problema. Aqui menciona aqui dois contextos. Em 1969, os pais chegam assim, quando a professora chama e mostra as notas para os pais, eles vão cobrar do filho. Por que você tirou essa nota? Está aprontando, porque você não estuda como deve. E aqui, em 2009, são 50 anos, 50 anos depois, 40 anos depois. Para quem não sabe, 40 anos
É a geração realmente, é representada por 40 anos. E aqui os pais, eles não cobram mais da criança. Eles estão cobrando de quem? Professor. Da professora. E olha a cara do menino. Isso aqui, meus irmãos, é dessas imagens que eu já vi, é a que melhor representa mais ou menos esse contexto que estamos vivendo. Por quê? Porque existe uma intenção dos pais em não querer frustrar a criança. Na nossa época, talvez na sua época que você via, meu Deus, meu pai e minha mãe, o que eles pudessem encontrar para poder me disciplinar, qualquer coisa que eu desse brecha, eles iam em cima e jogavam na minha cara. Hoje em dia, inclusive eu vi um pregador falando ontem que às vezes quando a criança bate na cara do pai ou da mãe, não é? O que ela está fazendo ali? É inocente fazer isso? Não. Está testando o seu limite para ver onde ela pode fazer. Se você deixar, meu irmão, aí ele vai muito mais adiante. Ele vai muito mais adiante. É mais ou menos isso aqui a ideia. Então, já que os pais têm hoje a intenção, claro que isso não são todos os pais, Deus. Isso aqui eu estou fazendo aqui uma média, não é? Mas como esses pais hoje, eles têm um interesse muito grande de não frustrar, de dizendo não dizer, evitar dizer não para eles, sempre dizendo sim, dando jeitinho, fazendo acordos. Alguém vai ter que dizer não para ele. E quem vai dizer? O mundo vai dizer não. E o impacto que ele vai sentir no futuro, com esse não que o mundo vai dizer para ele, vai ser muito maior do que aquele que a vida inteira já foi ouvindo não dos pais e foi preparando, né, para o futuro. Então, essa é a geração que nós estamos lidando hoje, uma geração altamente frustrada. Né? E já dizem que hoje o número de pessoas que dessa molecada nova que chegou aí, que se firma no emprego, ela é muito menor do que antigamente. Aí você fala assim, mas é porque às vezes não está achando nada dele. Também isso daí. Mas os grandes motivos disso é porque na primeira dificuldade, compra tanta ideia de que você tem que ser feliz, procurar o que você gosta e não sei o quê, que você encontrou uma dificuldade, uma adversidade e imediatamente você sai para outra coisa. Você não digamos assim, você não peita o problema para poder vencer o problema. Você corre do problema. E você vai para um outro nível e novamente você segue isso, você corre desse problema. O que acontece com isso, irmãos? Levantamos uma geração muito frustrada, muito fácil de ser abatida. Né? E eu levantei aqui o texto, inclusive uma pergunta sobre isso. Se no final das contas o que Deus almeja é a salvação e a santificação dos seus para melhor atuar no reino, dentro desse modelo sensível que estamos como sociedade desenvolvendo, seria prudente agirmos com severidade contra irmãos que por um motivo ou outro deram escândalos, ou agirmos com amor? Essa é uma pergunta que fazemos, né? Você fala assim, mas se ficar agindo só com amor, aí você perde a roda, você perde a organização, você perde a seriedade da coisa. Pois bem, mas se você age com muita perversidade e com muita crueldade, e digamos assim, sem tratar como aquele indivíduo vai lidar dentro desse contexto social, isso pode ser muito mais agravante para o reino de Deus, irmãos. Eu separei aqui, estou sem tempo de mencionar mais, eu ia acrescentar mais detalhes aqui, mas eu separei aqui um outro texto. Diante da ordem de prioridade de Deus, a salvação é o mais importante. Isso deixa claro desde quando eu mencionei na semana passada sobre qual é a visão de Deus. Então, dentro dessas duas opções, se eu atrapalho o indivíduo se converter, então estou sendo pedra de tropeço. A Bíblia fala o peso que é alguém ser pedra de tropeço para o grego, para o judeu, para o romano. Ou seja, o prejuízo no geral, se eu optar em não agir com amor e perdoar, é pior. Além disso, Jesus mandou o quê? Que perdoássemos 70 vezes 7. Meu irmão, se hoje existe uma facilidade do indivíduo ficar muito mais frustrado, não deveríamos rever esse conceito de punição como era antigamente? Mas aí é você moldar demais, é afrouxar demais. Precisamos colocar numa balança o que realmente vai. Nós estamos vendo pessoas aí muito frustradas, pessoas imaturas que se afastam, pessoas não crentes que hoje estão formando os igrejados. Mas o número de salvos, eles sempre foram poucos. O que não quer dizer, veja bem, o que não quer dizer
que você deve dar as costas para aquele imaturo. Porque aquele imaturo um dia pode se converter. Aquele imaturo um dia, ele pode ser maduro. E se tiver espírito, é uma certeza. Isso não é uma opinião clara. E finalizando, irmãos, eu queria chamar o seguinte: isso tudo quer dizer o que pela Bíblia? Em cima da sua visão, em cima da Bíblia, qual a visão que eu vejo sobre Jesus? Meus irmãos, eu vejo um Jesus que realmente ele não compactua com os erros e com o pecado, mas eu vejo um Jesus, acima de tudo, que perdoa e faz o possível para que você caminhe na vontade dele, não me atrapalhar você. Então, que essa seja a nossa reflexão sobre esse tema. Então, tenham todos uma ótima semana. Quer dizer, haverá um próximo estudo a seguir, né? Até lá, e na próxima aula estaremos trazendo um novo tema dentro do cristianismo e da eclesiologia na parte de anexos. Então, até lá.